bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia, aqui um jornalismo sério, de credibilidade, cujas fontes estão na tela para vocês conferir a íntegra da notícia. E o que nós vamos trazer aqui para vocês é sobre aí o Cristiano, a primeira turma do STF, o Cristiano Zanin em especial, e trazemos aqui também as indagações e também a força e a coragem de André Mendonça, que ao meio de leões ele se levanta e mostra a verdadeira força, a verdadeira coragem de apenas um, que tem se levantado aí para defender os presos dos atos do dia 8 de janeiro e também defender aí a realidade, a Constituição. Eu peço que você deixe o seu like, que você compartilhe, que você se inscreva se você ainda não é inscrito e ative o sininho para ser notificado todos os dias. André Mendonça foi o único a ter coragem, o único que está tendo coragem de enfrentar o relator dos atos do dia 8 de janeiro. O André Mendonça, ministro do STF, votou em favor do impedimento do magistrado na condução do inquérito que apura suposta tentativa de golpe. E para frisar para vocês aqui, na última sessão de 2024 da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, nesta terça-feira, o presidente do colegiado, o ministro Cristiano Zanin, destacou as 383 ações sobre os atos do dia 8 de janeiro que foram analisadas ao longo do ano. No entanto, são mais de 300 pessoas que foram condenadas até 17 anos de prisão. André Mendonça e Nunes Marques se colocaram contra essas decisões sobre as condenações de pessoas que deveriam estar sendo julgadas em primeira instância e não em terceira instância. Uma alteração no regimento interno do STF, em dezembro do ano passado, permitiu que denúncias e ações penais passassem a ser julgadas também pelos colegiados menores, compostos de 5 ministros, e não exclusivamente pelo plenário. No total, foram abertas 1.541 ações penais no Supremo contra participantes dos atos do dia 8 de janeiro. Mas até agora não recebemos nenhuma informação de que G. Dias está dentre esses 1.541 pessoas, ações que foram realizadas lá no Supremo Tribunal Federal. Ele que estava dentro da Praça dos Três Poderes, tem total conivência com os manifestantes, ele que recebeu alertas da ABIN, mais de 33 alertas. No entanto, que quando foi para a ABIN mandar o relatório para a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, G. Dias pediu para que seu nome fosse retirado do relatório. No entanto, pessoal, não teve como ele escapar após vazar as imagens que ele estava dentro da Praça dos Três Poderes, oferecendo água, indicando saída de emergência. Mas o curioso é que até agora ele não foi preso, não tem nenhuma investigação contra ele. Bem, voltando aqui ao assunto, além de Zanin, integram a primeira turma os ministros Alexandre de Moraes, relator das ações sobre o 8 de janeiro na Corte, Flávio Dino e Luiz Fux e a ministra Carmen Lúcia. Mas falando aqui sobre o André Mendonça, ele deu o provimento a uma ação movida por Jair Bolsonaro, que foi negada pelo presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, em decisão monocrática. O Supremo Tribunal Federal, todos já sabem, formou maioria para manter o ministro à frente da investigação, o relator atual da investigação dos atos do dia 8 de janeiro. Apenas Mendonça divergiu da maioria de seus colegas. Até Nunes Marques votou a favor para a manutenção do relator no caso. Ao citar trechos do relatório da Polícia Federal sobre a suposta ruptura institucional, Mendonça observou, ao constatar que o eminente ministro arguido sofreria direta e imediatamente consequências graves e tangíveis como prisão, ou até mesmo morte, se os relatados intentos dos investigados fossem levados a cabo. Parece-me presente a condição de diretamente interessado, tal como exigido pelo artigo 252, inciso 4º. Adiante, Mendonça constatou que, sob o ponto de vista formal, o sujeito passivo do crime e da organização criminosa é a sociedade.
Assim como, quanto aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, o sujeito passivo é a democracia. Entretanto, isso não altera o fato de que, de acordo com o iter cogitado, os atos executórios atingiriam diretamente ao excelentíssimo ministro relator, escreveu Mendonça. Atos esses que, em tese, configurariam ilícitos penais autônomos, acaso não verificada a conjunção pelos delitos mencionados, em relação aos quais, inclusive do ponto de vista dogmático, ele seria a vítima. Também recentemente, tanto ele, o André Mendonça, quanto o Nunes Marques, os dois ministros que foram derrotados no julgamento de 14 acusados, 9 membros do STF votaram pela condenação, fora os outros 58 também que foram recentemente condenados. Os ministros André Mendonça, do STF, foram os únicos votos, e o Cássio Nunes Marques, votos divergentes a processos julgados pela Corte, envolvendo réus do ato do dia 8 de janeiro. Eles votaram pela absolvição dos acusados da tal associação criminosa e incitação a crime por terem ficado acampados em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. O relator dos casos, impôs pena de 1 ano de detenção pelo crime de associação criminosa. Tem pessoas que receberam 17 anos de prisão. Marques e Mendonça, nos casos, alegaram que os processos não deviam ser julgados no STF e que as ações eram inéptas, ou seja, não preenchiam os requisitos básicos para serem processadas, já que não houve individualização das condutas supostamente criminosas dos réus, o que é uma exigência da legislação processual penal. No mérito, os dois ministros alegaram que não há provas mínimas contra os réus. Mendonça, em seu voto, explicou detalhadamente porque o Supremo não tem competência para julgar os casos do 8 de janeiro. A Constituição Federal prevê que apenas autoridades com foro, por prerrogativa de função, foro privilegiado no caso, como o presidente da República, ministros do governo e das cortes superiores, deputados federais e senadores, devem responder a processos criminais no Supremo Tribunal Federal. A alegação já foi feita inúmeras vezes em todas as ações do 8 de janeiro, que transcorrem no Supremo, mas foi sistematicamente rejeitada pela maioria. O entendimento é de que o eventual envolvimento de autoridades com foro, como deputados federais, justificaria o julgamento da Corte Constitucional. Porém, Mendonça, assim como Nunes Marques, lembrou que as denúncias e os votos de recebimento de o relator não descrevem exatamente quais atos esses deputados federais teriam praticado. E mais, o fato concreto é que sequer houve o processamento conjunto das pessoas ora denunciadas com os parlamentares e as investigações destes já correm em separado. Por isso que existe um projeto de anistia para os presos dos atos do dia 8 de janeiro. Por esses fatos, que André Mendonça e Nunes Marques estão ficando isolados. E eles estão defendendo pela coisa certa, pelo caminho certo, mas estão sendo ignorados. A anistia é exatamente para isso, para que os presos dos atos do dia 8 de janeiro recebam benefício de ter aí, de serem soltos, de irem para as suas casas e viverem as suas vidas, Então eu finalizo aqui este vídeo, agradeço a todos pela presença, pela participação. Deus abençoe a sua casa e até o próximo vídeo, se Deus quiser.